Palavra para a nossa irmandade. O assunto que eu tinha para falar com vocês, que eu disse que vocês nunca ouviram ninguém falar, e vocês nunca ouviram mesmo, mas vocês vão ouvir hoje. Até gente que não morreu está morrendo agora, então tem coisa que a gente nunca fez, vai fazer a primeira vez. Existe entre nós cristãos evangélicos, que é só no meio dos crentes que aparecem essas coisas. Uma propensão, um hábito, um costume, os irmãos denominem como convier, sobre oração. O que a palavra fala? Que devemos orar uns pelos outros, né? É a instrução da palavra. Orar por alguém e não orar para alguém. A irmã Mara ora por mim, mas ela não ora para mim. A minha oração continua sendo insubstituível. A minha oração particular. Das minhas causas. No meio dos crentes, Marquinhos, vai dar o que falar, mas eu vou falar porque é verdade. E se alguns dos irmãos concordar, já fala agora, porque eu já desfaço também. Tem um espírito de mentira no nosso meio. No meio dos cristãos evangélicos. Que é o seguinte: vou orar por você. E a pessoa fala de uma forma que você acredita que ela não vai fazer mais nada na vida, ela só vai ficar orando para você. E tem, irmãos, existe isso no nosso meio. Não é toda a irmandade não, é uns 90% só. Então, a nossa fé, ela acaba por ficar condicionada a uma ação de um terceiro. Deus primeiro, eu segundo, e o terceiro que é o tal do intercessor. Cristo, que é o nosso intercessor, ele é muito mais intermediador do que intercessor. Você pega toda a literatura bíblica, toda a história da religião, desde a criação do mundo, pouquíssimas, acho que 3 ou 4 vezes Cristo orou pela humanidade, pedindo ao Pai por eles. Ele sempre intercedia, ajuda esse, ajuda aquele, salva esse, salva aquele, porque oração é a única maneira de estreitar os nossos laços com Deus. A oração é a única maneira de nutrir a nossa fé. Pregar a palavra não nutre fé. Ouvir pregação de palavra não nutre fé. Milagre não nutre fé. Estar na igreja, presencialmente ou online, não nutre fé. Oração nutre. Sabe por que oração nutre? Porque esse Rodrigo que está aqui atendendo o culto, é o Rodrigo verdadeiro? Vocês não sabem. Só Deus sabe. Mas o Rodrigo que ora em casa, para que vocês não veem, que ora no volante do carro que vocês não veem, que fala só com Deus, com esse não tem duas caras. É o verdadeiro que fala com Deus. É aquele que conhece, que o Senhor o conhece. Então, quando eu oro a Deus, não muda absolutamente nada no mundo espiritual. Porque não tem como contar para Deus alguma coisa, Ele sabe de tudo. Mas quando eu oro, primeiro, eu preciso reconhecer minha fraqueza, porque eu sei que eu não tenho mérito. Senhor, eu sei que eu não mereço. Ele diz, que bom que você sabe. Mas eu preciso de Ti, Senhor. E aí a minha fé começa a ser nutrida, devagarinho. Irmãos, é a palavra que diz, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis aos montes, precipita-te no mar, e eles te obedecerão. A irmandade nunca parou para pensar nisso? Por que esse dom, com uma quantidade ínfima dessa, tem um poder tão enorme, tão maravilhoso, tão excelente? Porque é difícil. Fé só se alcança através de oração. Se você pagar R$1 milhão para o Marquinhos subir 1 ano no monte, todo dia, 2 horas para orar por você, você vai jogar R$1 milhão no mato. Porque é a sua oração que faz diferença.
É o seu relacionamento com Deus que faz diferença. O evangelho aqui no Brasil, por ignorância do nosso povo, ignorância no sentido de desconhecer alguma coisa, não ignorância de brutalidade, ser grosseiro, ignorância de desconhecimento. Quando um povo, países de terceiro mundo, países subdesenvolvidos, a religião é a maior forma de manipulação. Na Grécia Antiga, 2% das pessoas só sabiam ler e escrever. Por isso que o sacerdócio nadava de braçada. O que eles diziam que era Deus, não tinha ninguém para contestar. Aí apareceram os pensadores, os filósofos, e começaram a contestar essas coisas, contestar o mito, contestar as histórias, contestar a própria fé, e o povo foi ganhando a capacidade de pensar. Quando a gente não pensa, quando a gente não busca, quando a gente não ora, alguém pode fazer isso para nós. Eu tenho um ditado na filosofia que diz o seguinte: eu posso falar para você, mas eu não posso falar por você. Se me mandar dar um recado, eu vou lá e transmito. Mas falar em seu nome eu não posso, a não ser que seja porta-voz, né? Como no caso da presidência, do governo do Estado. E aqui no Brasil aconteceu isso. Gente, pessoas vão nos cultos e deixam um carro, deixam dinheiro. Esses dias estava um vídeo correndo aí na internet, o dono de um depósito no Rio de Janeiro, que a esposa pegou toda a economia da loja e deu na igreja, ele estava pedindo de volta. Ele falou: ela é crente, eu não sou. E agora eu não tenho como pagar meus funcionários. E o pastor falou: o problema é seu, Deus está dado. Se ele tivesse um pingo de vergonha, de brio, ele devolveria. Mas não tem, porque eles não têm mesmo. Aí o povo vai se entulhando. Dá 1.000 que seu filho sai da droga. Dá 500 que Deus cura do câncer. Dá não sei o quê. Irmão, deu uma casa, deu uma fazenda. Quanto nós não daríamos por uma libertação? Um olho do rosto, os dois, por um filho? Qualquer coisa nós daríamos. E não precisa de nada disso. Porque o Senhor disse na sua palavra: aquele que vier a mim, jamais o despedirei vazio. Não precisa de nada, irmão. Vocês não ouçam o que eu estou dizendo a vocês. Vocês não precisam da CCA. Vocês não precisam do irmão Rodrigo. Vocês não precisam do irmão N. Todos nós precisamos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Agora, é bom para a instituição falar isso? Falando de marketing? É um tiro no pé. É tocar o povo da igreja. Ouçam bem, irmãos, quero que vocês recortem isso aqui para a gente postar depois no canal da igreja. Nós estamos tocando vocês da igreja, mas também estamos tangendo vocês para o céu, para a glória de Deus. Não precisa querer ficar na igreja. Tenha desejo ardente de ficar lá na glória de Deus. Aleluia! Porque essa aqui vai se desmanchar. Mas a glória que te espera, a palavra diz que é incorruptível, eterna, interminável. Ou nós pregamos salvação para a igreja, ou nós incentivamos e venhamos dar exemplo de oração para a igreja, ou o Espírito Santo de Deus vai sair daqui, como saiu de muitas, que viraram comércio, viraram seitas e homens, viraram, enfim, a fonte do ego de muitos, e a palavra diz o seguinte: que todo homem seja mentiroso, Deus é verdadeiro. Apóstolo Paulo dizia: importa que eu diminua e que ele cresça, glória ao Senhor. Não é o pregador que cresce, é a palavra da vida eterna que cresce. Nós fizemos aqui no Alphaville, durante algum tempo, depois veio a pandemia, graças damos a Deus, pela irmandade que Deus nos colocou nas mãos para cuidar. Pensa uma irmandade, tá, vocês aqui testemunham, que não fala não para nada, né? Não fala não para nada.
tudo que propõe faz. Uns fazem mais, outros fazem menos, uns vêm mais quantidade, mas não interessa. É bem representada. Uns têm mais limitações, outros têm mais força, outros têm menos tempo, é muito natural, são várias pessoas. E eu vinha falando de 2018 para cá. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. A Julinha, netinha do irmão Samuel, sobrinha do irmão N, cai doente com câncer terrível, um neuroblastoma incurável. Aí tivemos que meter a cara em oração, a igreja inteira. E nasceu o relógio de oração. 1h do dia, um de nós fazia uma oração e avisava no grupo, eu já orei. Se orou 1 minuto, se orou 1 hora, Deus orou de pé, deitado, plantando bananeira, não interessa. Eu fiz minha oração, Nós nunca paramos para falar disso, né? Nem na nossa reunião de obreiro, que é rara também. Vocês lembram de quantos milagres Deus fez aqui? Quanta coisa Deus fez? Quanta coisa maravilhosa. Quantas vezes a Dani barrigudona de ganhar neném aqui, as irmãs faziam fila e punham a mão na barriga dela para abençoar a Helena. Passou 9 meses de gestação, não tomou um Doril. Uma mulher que teve o fígado dividido no meio. A Laís, os rins voltaram a funcionar. Eu não sei falar, não sei. Quantas? A irmã Claudinha e o irmão Washington, 7 anos buscando um bebezinho, na campanha do grão de mostarda, que é para ser agora em abril, né? Veio a Helena dele, já está com 1 ano e pouquinho, é mais velha que a nossa Helena até, nasceu uns 15 dias antes. Igreja, não se ora para alcançar milagre só. Se ora para alcançar intimidade com Deus. O dia que a igreja de Deus conhecer o Senhor de verdade, mas é de verdade, nunca mais haverá manipulação religiosa na terra. O problema é que dá trabalho pensar. Então a gente espera que alguém pense e decida por nós. É muito mais fácil fazer uma campanha de tolo, para que alguém veja que eu estou fazendo uma campanha, do que entrar na minha casa, fechar a porta e falar com o meu Deus em secreto, e Ele que disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, e aquele que te vê em oculto, publicamente te exaltará. Glória ao nome santo do Senhor. Não seja refém de ninguém, não seja refém de instituição nenhuma. Adora a Deus, crê no teu Deus, crê na oração que Deus dá a você. Ninguém sabe mais da tua dor do que você, ninguém. Eu poderei me lembrar e dizer, Senhor, toma a tua mão, Marquinho, Senhor, toma a mão, Bruno, se eu me lembrar. Vocês acham mesmo que haverá algum de nós que vai parar a sua vida para ficar intercedendo em favor de alguém? Com sinceridade, irmão. Você faz um dia, ou 2, irmãos, não sejamos hipócritas, irmão. Ninguém faz isso. Você não faz nem por você, quem dirá pelos outros. Eu não faço. Sabe o que faço nas minhas orações? Irmãos, imagina, com 14 mil contatos no meu WhatsApp, pedindo oração. Eu, nas minhas orações, Senhor, toma todos os meus irmãos que pediram oração na tua mão. É o mais sincero que eu posso ser, irmão. Será que eu vou ficar pegando o WhatsApp, lendo nome por nome? Eu nunca mais levando oração. Eu não oro para mim. Já falei para vocês, tenho dificuldade de orar. Eu tenho dificuldade de orar. Eu me obrigo a orar. É uma fraqueza que eu tenho buscado de Deus. Agora, vou me pôr aqui como um santo pleno? Deus me conhece, sabe que é verdade. Então, irmãos, começa você a praticar. É um hábito. Eu sou prova viva disso, que oração é hábito. A primeira é ruim, a segunda é ruim, a quinta é ruim, a 10ª é ruim. Dali um pouco começa a melhorar e aí você cria hábito. Você cria o costume de orar e fica tão no automático. Meu irmão falou, médico falou, toma 2 copinhos de, assim, acho que sei lá, de 300 ml de água de manhã em jejum para você hidratar. Estava ficando desidratado. Eu detesto água. Eu bebo água por remédio. Deus me perdoe, irmão. Nos 2 primeiros dias dava ânsia de vômito,
Passava o dia com o corpo ruim. Hoje eu bebo sem nem ver. Eu levanto para tomar as vitaminas de manhã, já tomo, já foi, que eu já nem vi. É hábito. Nós conseguimos ser condicionados. Eu estou falando isso para a igreja, porque nós não queremos vocês aqui nas nossas mãos, prisioneiros, dependentes. Só a palavra que o irmão N prega que cura. Só a palavra que o irmão Rodrigo prega que traz libertação. Irmão, isso é tudo conversa fiada. O que Deus tem para fazer na tua vida, você pega a Bíblia, abre, lê, dobra o teu joelho, ora. O mesmo Deus que está aqui, está aí também, irmão. Não tem outra verdade. Olha que tem pão do culto, nós estamos usando para isso. Igreja de Deus, desperta. Tem um demônio aí fora matando gente adoidado, a rodo, destruindo famílias, destruindo igrejas, mas não tem mal que não venha com um lado bom. Com isso, aonde estão os curandeiros? Aonde estão aqueles homens que entulhavam cadeiras de roda dentro das igrejas? Aonde estão aqueles homens que expulsavam demônio que nem toca cachorro e gato? Cura o Covid? Cura as pessoas que estão na UTI? Pareceu um doido aí com a profecia do dia 30 de março, pondo desespero no povo, que é um doido falando para um monte de doido. E a gente acredita, fica desesperado. No bug do milênio de 99 para 2000, teve gente que se suicidou porque o mundo ia acabar. Morro nada, vou ficar com os olhos bem abertos. O Senhor disse que se Ele voltar e nós estivermos em vida e formos justos, nós seremos transformados num piscar de olhos. Se piscou e não foi, meu irmão, você está arrumado, você vai queimar no inferno. Conserta agora. Sumiram os curandeiros, né? Por isso que nós passamos vergonha para as religiões que são mais elevadas culturalmente, as religiões afrodescendentes, as religiões espíritas, a religião católica, também propriamente dita, as demais oriundas da católica. Sabe por quê? Porque eles são instruídos, eles são bem instruídos para defender aquilo que acreditam. Estou falando que é certo nem que é errado. Estou falando que as pessoas são instruídas a defender aquilo que eles acreditam. E nós não conseguimos falar do Deus a quem nós servimos, porque tem sempre uma barreira entre nós e Deus, que é a nossa ignorância. O véu já foi rasgado, igreja. O véu já foi tirado. Nós temos ligação direta com Deus. Nós precisamos desesperadamente nos aproximar de Deus, antes que seja tarde demais. Com oração, com busca incessante, constante e com dedicação. Dedicação diária. Põe teu relógio para despertar. Na hora de você orar, faz uma oração. Vou fazer uma oração para vocês de Rodrigo. É a minha oração, mais ou menos. Quando o meu celular desperta, eu estou em algum lugar que é hora de orar, em alguns momentos do dia, a cada 4 horas ele desperta. Ele desperta onde eu estou, às vezes estou no volante do carro, estou em algum lugar. Senhor, minha vida está na tua mão, tu sabe das minhas fraquezas, tu sabe o que eu preciso, me fortalece para a próxima oração. Amém. Vou mentir para vocês que eu saio falando em língua, virando cambote dentro da casa, com o mundo pegando fogo, com 400 pessoas chamando, com filho, com esposa, com dívida, com doença. Mas é melhor que nada. Já é alguma coisa. Então, igreja, eu quero fazer um compromisso com vocês. Vamos nos esforçar em oração. Porque o que aborrece não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. O diabo vai continuar latindo. Uma irmã me chamava direto, falava, irmão, o diabo está falando no meu ouvido. A minha mãe, irmão, é uma mulher, ela tem barulho de trem na cabeça. Minha mãe é organista há 412 anos, mais ou menos. E tinha uma das alunas dela, que acho que hoje até é examinadora. Chegava no dia do ensaio das organistas, ela ficava carrando na barra do véu da minha irmã, da minha mãe. Mãe, Carmen do céu, o inimigo está falando que eu vou errar o ensaio inteiro. E minha mãe, Sueli, e diabo, ela toca órgão, Sueli? Acho que é por isso que eu sou atrapalhado assim. Dali a pouco, Carmen, o inimigo está falando que eu não vou conseguir tocar. E o inimigo, minha mãe não tem paciência.
Daqui a pouco ela fala no meio do ensaio, bem alto, Sueli, pelo amor de Deus, vai conversar com o capeta lá fora. Que não há quem aguente. Então, irmãos, essa outra irmã me dizia que o adversário falava, o adversário fazia. Eu falei, irmã, o diabo não vai parar de falar. Você vai parar de ouvir agora. Pronto. Aí quando foi dali, uns irmãos, estou liberta, não ouço mais nada. Eu falei, isso, irmã, glória a Deus. É isso, eu não ouço mais, não me interessa mais. Vamos sair da nossa zona de conforto? Não estou falando para você pôr caroço de milho no joelho, tampinha de latinha de garrafa de Coca-Cola de vidro. Não estou falando nada disso. Estou falando para você começar a se dedicar em ter uma aproximação entre você e Deus. Vê se no meio dos presbiterianos, dos batistas, alguém faz essas pataquadas que faz nas igrejas pentecostal. Live de adivinhação. Andou sumindo essas lives de adivinhação agora na madrugada. Vocês perceberam? Você tem visto? Você tem visto? Aquelas lives com 5, 7 mil pessoas, só na adivinhação. Maria, você está passando um momento difícil. Jura, uma Maria no meio de 5 mil passando um momento difícil. Sabidão. Profetão. E chora para se acabar. E toma pix, um atrás do outro. Acabou as lives dos curandeiros, dos adivinhos. Acabou. Que dó. Então, irmãos, é bom sentir a presença de Deus. É maravilhoso. Melhor ainda é ficar de pé na presença de Deus. Bendito seja Deus. Talvez a Irmandade não se alegre muito com esses conselhos, são um pouco duros, mas são verdadeiros diante de Deus. Que o Senhor risque meu nome do livro da vida, pela vida dos meus filhos, que eu estou dizendo aos irmãos. Vocês não precisam de nós. Vocês não precisam de instituição humana nenhuma. Vocês precisam da presença de Deus. Nós precisamos da presença de Deus. A nossa nação precisa da presença de Deus. E Alamaia, o nosso povo precisa de conhecimento da palavra de Deus. Os nossos filhos precisam de doutrina, de instrução, de limites. A nossa terra não é uma terra sem lei. O diabo quer transformar esse país em Sodoma e Gomorra, irmãos. Desperta, igreja. Se nós, através da oração, nos conscientizarmos dessas coisas, foi a palavra que prometeu: as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Sabe o que quer dizer isso? As portas que te prendem ou que te virão prender no inferno não te resistirão, você vai sair de lá. Bendito seja Deus. Então, amados irmãos, disseminem esse conselho. E aos curandeiros de plantão, ponham a viola no saco e façam o favor de nunca mais aparecer. Bando de safado, que engana o povo por causa da sua inocência. Aqui, esse demônio não tem vez. E nós temos certeza que unidos, como uma família que nós somos, nos ajudando mutuamente, nós alcançaremos a salvação da vida eterna, irmãos. Por essa parte, Deus seja louvado.